Ok. Bom, boa tarde, nono ano. Aqui a gente vai dar início dar continuidade, na verdade, ao conteúdo sobre polialelia ou alelos múltiplos e falar um pouco sobre a tipagem sanguínea, né, os tipos sanguíneos que existem na espécie humana. Aí também a questão sobre a doação de sangue na aula de hoje. Tá? Só reforçando mais uma vez os conteúdos que a gente viu nas últimas 2 semanas, tá? E aí enfatizar novamente os achados de Mendel para formular sua primeira lei, né? Mendel concluiu que as características dos organismos são determinadas por fatores, e esses fatores são denominados genes, tá? Então, são essas informações que vão dar as características dos organismos. E que os indivíduos possuem pares de fatores, condicionando cada um dos seus caracteres em cada célula somática. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada característica, Mendel concluiu que são necessários 2 fatores. Esses fatores são chamados de genes, tá? E cada um desses fatores é originado dos seus parentais, né? Um desses genes vem do pai, um desses genes vem da mãe. Tá? Isso em todas as células somáticas do corpo, tá? E os gametas, eles contêm apenas um membro de cada par, tá? Então, enquanto todas as outras células do corpo têm um par de cada informação, de cada característica, os gametas eles só vão ter um, tá? E aí que vai ser utilizado, né, no momento da fecundação, na união dos gametas para formar um novo indivíduo. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, trouxe para reforçar essa informação, tá? E aí a gente começa a falar sobre os alelos múltiplos. Vou colocar aqui. Alelos múltiplos é um termo utilizado para nível populacional. No slide anterior eu comentei que cada informação, isso nas conclusões de Mendel, que cada informação, cada característica seria determinado por um par de genes, ou seja, 2 genes. Então, quer dizer que para cada informação são necessários 2 genes para determinar aquela informação. Tá? Mas existem situações em que nós encontramos mais do que 2 possibilidades, mais do que 2 genes. E quando isso acontece, acontece a nível populacional. Tá? O indivíduo ele só pode ter 2 genes para aquela informação, para aquela característica. Mas na população podem ter muito mais do que 2. Como exemplo para a aula de hoje, eu trago os tipos sanguíneos, né, que é um exemplo de alelos múltiplos, e a gente vai ver. Alelos nada mais são do que a região em que a gente vai encontrar um gene. Então, por exemplo, aqui eu trago 2 cromossomos homólogos. Isso quer dizer que são cromossomos iguais. Por exemplo, aqui pode ser o cromossomo 1 e o cromossomo 1, tá? Homólogos. 1, 2, 2, 3, 3 e aí vai. Isso quer dizer que se eu identificar o gene para uma característica nessa região, isso quer dizer que quando eu pegar o outro cromossomo, esse cromossomo homólogo, eu vou encontrar esse alelo no mesmo lugar que eu encontrei esse daqui. Então, isso é um alelo, é uma região em que a gente pode encontrar um gene. Tá? Então, no cromossomo 1, tem essas regiões dos alelos em que nós podemos encontrar determinados genes. No 2, também. E assim sucessivamente. Então, é um termo utilizado na população para genes relacionados com determinada característica. Então, na genética, é muito comum utilizar a questão da pelagem das lebres, né? A albina, a tintila, o pardo, que é determinado por um gene. E aí existe a questão da dominância entre eles, né? Que eu já vou entrar
na tipagem sanguínea, tá? Para vocês. Então, vamos lá. Quantos tipos sanguíneos existem na nossa população? Para resolver essa pergunta, primeiro tem uma suposição. Por exemplo, deixa eu escolher alguém aqui. Andresa. Andresa, tá aí? Alô, alô? Oi, estou. Andresa, vamos realizar uma suposição aqui. Caso tenha sofrido um acidente, eu estou indo para a escola de bicicleta e aí, sei lá, um carro me atropelou. Fui para o hospital, estou precisando de sangue. Você poderia doar para mim? Depende. Do quê? Depende do seu sangue, do meu também, né? Então, Nem não é qualquer todos, sangue, né, que a gente pode estar doando para o outro. Oi? porque nem todos são, como pode dizer, compatíveis, sei lá, né? A compatibilidade a gente vai ver agora, né? Quem pode doar para quem, por que não pode doar, e é exatamente isso mesmo. Tem pessoas que podem doar para qualquer um. Tem pessoas que podem receber sangue de qualquer um, tá? E tem gente que só pode receber dele, né, do tipo sanguíneo dele. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. Vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? O meu é O positivo. Abel? O meu eu não me lembro, não. Gabriel, você sabe dos seus pais? Também não. O meu é O positivo. O meu é O positivo. Os tipos O e A são mais frequentes na nossa população. Tá? Isso vocês vão ver essa questão de distribuição populacional lá no ensino médio. Mas existem os tipos sanguíneos, mas na nossa população, os tipos O e tipo A são mais frequentes, tá? Mas a distribuição ocorre da mesma forma. Então, é exatamente isso que a Andressa comentou. Caso ocorram acidentes com as pessoas, existem situações que a gente não pode doar assim, sem ter um controle, tá? Antigamente, acontecia um problema enorme sobre essa questão de doação de sangue, porque as pessoas doavam e logo em seguida ocorriam reações adversas. Muitas pessoas morriam recebendo essa transfusão de sangue por conta de reação do corpo. Na aula passada, eu tinha comentado um pouco sobre a questão da resposta imunológica do corpo às vacinas, por exemplo. Mas essa resposta imunológica ela ocorre em relação a qualquer coisa que o corpo ele identifique como um corpo estranho. O que seria um corpo estranho? O corpo produz proteínas, produz todas as estruturas que ele precisa. Se, por exemplo, na corrente sanguínea, ele identifica alguma coisa que ele não produziu ou não aconteceu através de reação dele, ele vai identificar aquilo como um corpo estranho e que como um possível ser que possa causar danos ao organismo. E aí ocorre uma reação imunológica, tá? No lado esquerdo, eu estou retratando essa imagem, né, do glóbulo vermelho. Essa é uma hemácia, tá? Então, esse é o formato que ela tem, né, apropriado para o transporte do oxigênio. Vocês também observam algumas células brancas ao segundo plano, né, para enfatizar os glóbulos brancos, né, principalmente os leucócitos, e todos eles sendo levados nesse líquido, né, que a gente chama de plasma. Então, vamos lá. Existe, seguindo o sistema ABO, nós temos sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. A, B, AB e O representam
Observem essa célula, essa hemácia aqui acima, tá? Na superfície dela, existem algumas pessoas que têm um tipo de proteína, tá? E essa proteína, nós chamamos de proteína do tipo A. Existem outras pessoas que têm, nessa mesma superfície, outro tipo de proteína, que é a proteína do tipo B. Existem pessoas que apresentam tanto essa proteína A quanto a proteína B. E aí a gente chama de pessoas do sangue do tipo AB. E, né, como eu e a maioria dos alunos que estão aqui falamos, nós temos o sangue tipo O. O que é esse sangue tipo O? É um sangue que, na sua superfície da hemácia, ela não apresenta nem a proteína A, nem a proteína B. Vamos pensar um pouco sobre a questão da resposta imunológica. Se eu sou uma pessoa do sangue tipo A, isso quer dizer que se uma célula, se um glóbulo vermelho que tem na sua superfície o glóbulo B entrar, eu vou identificar como um corpo estranho, porque eu só produzo A. Né? Então, se entrar B na minha corrente sanguínea, é um corpo estranho. Isso vai ativar meu sistema imunológico para atacar aquele corpo estranho. Então, era isso que acontecia nas transfusões antigamente. Pessoas que eram de um tipo sanguíneo, que faziam a transfusão para outro tipo, desenvolviam uma resposta imunológica, porque aquilo era uma célula que apresentava na sua superfície um corpo estranho, uma proteína estranha. Tá? Isso em relação ao tipo A. Em relação ao tipo B, é a mesma coisa. Ela tem a proteína tipo B na sua superfície. Então, quer dizer que se uma célula sanguínea, né, entrar em contato, né, nesse corpo, uma célula do tipo A, então só tem células do tipo B, só produz células do tipo B. E chegou alguém do tipo A, aquilo é um corpo estranho. Isso quer dizer que meu organismo produz anticorpos do tipo anti-A. Isso aqui, gente, eu tenho sangue B, tá? Então, se eu for do sangue B, isso quer dizer que eu vou produzir anticorpos contra o A, tá? Então, todo sangue A que entrar vai ser atacado. Então, nem A doa para B, nem B doa para A. Nenhum dos dois doam, tá? Para eles. E existe o caso esperto, o AB. Então, isso quer dizer que as pessoas do tipo AB têm sangue tanto tipo A quanto tipo B na sua superfície, tem essa proteína. Pensem, se a pessoa que é do sangue tipo AB produzisse anticorpos anti-A, isso queria dizer que ela ia se atacar, ia desenvolver uma doença autoimune. Se ela desenvolver um anticorpo anti-B, isso quer dizer também que ela ia se atacar, porque ela também tem, tá? Então, as pessoas do tipo A, B, não possuem anticorpos nem anti-A, nem anti-B. Então, só seguindo essa lógica, gente, pessoas do sangue A podem doar para elas mesmas, pessoas do sangue B podem doar para elas mesmas, pessoas do sangue AB também podem doar para elas mesmas. Mas pessoas do sangue tipo A não podem doar para o sangue tipo B, por conta dos anticorpos que elas produzem, desses corpos estranhos. Mas o AB não possui nenhum desses anticorpos. Isso quer dizer que o AB pode receber do A, do B e do AB, tá? E, por fim, o nosso sangue, o sangue tipo O. Aqui, quando veio para cá para o Brasil, a gente trouxe essa representação do O, mas, na verdade, a tradução correta seria sangue AB0, tá? 0 ou O representa inatividade, não produz. O que é que isso quer dizer? Que na superfície do O não tem nem proteína A, nem proteína B. E aí é que está a questão. Se eu não tenho nenhuma dessas duas proteínas, isso quer dizer que se algum sangue que não seja O entrar na minha corrente sanguínea, quer dizer que eu vou achar que é um corpo estranho.
tá? Se entrar sangue tipo A, se entrar sangue tipo B, se entrar sangue tipo AB, todos eles vão ser corpos estranhos para o meu organismo. Então, eu vou desenvolver uma resposta imunológica para isso, para combater esse sangue invasor. Tá? Então, eu vou ter antígenos que vão ser anti-A, vão atacar proteínas A, e vou ter anti-B, também vão ser anticorpos que vão atacar as proteínas B. Então, trouxe um esquema aqui ao lado para enfatizar um pouco melhor essa parte, o próximo slide. Aqui, essa imagem é para mostrar a vocês que, visualmente, não tem uma diferença nos tipos sanguíneos. Se eu pegar os 4 tipos sanguíneos e colocar na frente de vocês, vocês, a olho nu, não vão conseguir identificar qual é A, qual é B, qual é AB, qual é O. Porque esse sistema BO, ele só representa a presença de uma proteína na sua superfície. E a hemácia é muito pequena, tá? Então, imagine esse tamanho dessa proteína. A gente não vê a olho nu, tá? Então, e como é, geneticamente falando, a presença desses tipos sanguíneos? Trago novamente essas duas noções de fenótipo e genótipo. Fenótipo é tudo que é observado, tudo que a sua informação genética produz, né? O resultado da sua informação genética. Então, pessoas que têm o sangue tipo A, elas são tipo A porque, lembrem-se, cada característica é formada por um par de fatores. Então, genotipicamente falando, ou seja, o genótipo de uma pessoa tipo A, ela pode ter um gene dominante, tá, para a produção da proteína A, 2 genes, tá, IA e A, ou pode ter um gene para a produção da proteína A e um gene recessivo, tá, um gene que não vai produzir proteína alguma. Então, pessoas tipo A podem ser IA e A ou IA e zinho. Novamente, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse aqui é um gene, tá? O gene IA, e que esse gene vai produzir, vai ser responsável por produzir a proteína A. E aí a gente vai observar um fenótipo tipo A. Quando tem 2, os 2 produzem, vai aparecer, né, o fenótipo A. Quando tem um só, também vai produzir e a gente vai obter o genótipo A. Uma pessoa com sangue tipo B é a mesma coisa. Isso quer dizer que ela tem no seu genótipo IB e B ou IB e zinho. Por quê? Porque esse gene é dominante, tá? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que ele estiver presente, né, sempre que a pessoa tiver, ele vai ser expresso fenotipicamente. A gente sempre vai observá-lo, né, fenotipicamente. E aí tem a pessoa tipo AB. A pessoa com sangue tipo AB, isso quer dizer que ela tem um gene para produzir a proteína A e um gene para produzir a proteína B. Então, o genótipo de uma pessoa tipo A, B, é sempre IA e B, porque vai precisar de um gene para produzir a proteína A e um gene para produzir a proteína B. E aí chega na situação da gente, dos sangues tipo O. O sangue tipo O, lembrem, ele não produz proteína alguma, não produz nem proteína A, nem produz proteína B. As pessoas do tipo O seu genótipo é recessivo, é izinho, izinho. Então, naquele alelo, né, naquela região do cromossomo, se a gente for acessar, aquela sequência de DNA não vai produzir a proteína, nem A, nem B. E aí a gente coloca como letra minúscula, né, para representar um gene que não produz informação, é um gene recessivo. Tá? Então, gene dominante produz informação e o gene recessivo, ele não vai, né, ele não vai se expressar. Então,
Com essas informações aqui, gente, se você souber os tipos dos seus pais, vocês podem chegar a deduzir, né, quais seriam os seus tipos sanguíneos. Por exemplo, eu sou tipo O. Isso quer dizer que eu sou Izinho, Izinho. Eu posso dizer com certeza que meus pais não são AB. Por quê? Porque se meus pais fossem AB, isso quer dizer que o genótipo deles só poderia ser IA e B, só poderia ser IA e B. Então, meu pai só poderia, né, dar para mim o genótipo ou IA ou IB. E a minha mãe, da mesma forma, só poderia dar o genótipo IA ou IB. Mas eu sou Izinho, Izinho. Então, eu preciso que venha um Izinho do pai e um Izinho da mãe, tá? Para ter essa característica O. Então, ou meus pais são O também, ou meus pais são desse tipo, tá? A ou B, com essa informação. Por quê? Porque se eles fossem nesse genótipo, não aconteceria, ou desse também não aconteceria. Nesse, poderia ser possível se do meu pai ou da minha mãe viesse esse izinho e do pai também, para poder formar essa dupla. Então, o genótipo do sangue tipo O é sempre izinho, izinho. Um genótipo recessivo. Tá ok até aqui, gente? Professor, Oi. no caso, se os meus pais forem IB, IB ou IA, IA, eu não posso ser Izinho, Izinho. Exato. Entendi. Algumas pessoas podem até utilizar isso para um teste de paternidade ou algo do tipo, né? Sem precisar ir analisar o genótipo da pessoa. Né? Se a mãe ela é tipo AB, né? E aí, ou se a mãe é tipo O, e aí suspeita que o pai, que aquela pessoa seja o pai, e a mãe é O, o filho é O, e aí suspeita que aquela pessoa seja o pai. E aí, quando você olha o genótipo do pai, o pai é AB. Aí, eu, como o geneticista ou como o responsável da análise clínica, eu iria dizer que, olha, é pouco provável que seja. Tá? Por quê? Porque se ele for o pai, né, a criança não poderia ser tipo O, porque ele não tem o gene Izinho para passar para a criança. Então, essas noções de genótipo e fenótipo do tipo sanguíneo, da tipagem sanguínea, podem ajudar até nesses processos de identificação. Tá? E aí vocês também podem pensar nos tipos de filhos também que vocês podem ter. Por exemplo, todos aqui que são tipo O não podem ter filhos tipo AB, porque a gente é só izinho, izinho. A gente só pode passar, né? Os gametas, eles só têm metade. Então, se eu, na célula somática, tenho izinho, izinho, quer dizer que no meu gameta só vai ter o izinho. Então, só vou passar izinho para minha criança. Então, entende? Não é provável que minha prole seja AB. Pode ser A, pode ser B, pode ser O. Tá certo? Até aqui? Professor, tenho uma dúvida. Tá. Por que o sangue O negativo é doador universal e o O positivo não é? Nos próximos 2 slides, mas eu vou lhe adiantar a informação. Da mesma forma que eu comentei que uma pessoa apresenta essa proteína do fator ABO, o positivo e o negativo também são outro tipo de fator sanguíneo, né, que é o fator RH. Eu vou falar mais à frente. Então, se você
você é uma pessoa que apresenta essa proteína, se você não apresenta essa proteína e você recebe o sangue de alguém que tem, você vai identificar aquilo como estranho. Aquilo é um corpo estranho. Eu não produzo, por que está aqui? Entendeu? Então, aqui é em relação ao fator, ao sistema ABO, né, para identificar os 4 tipos sanguíneos só nesse sistema. Então, no fator ABO com RH, que é o que a gente vai ver agora, não, depois desse slide, aí você vai identificar 8 tipos, não só 4, agora serão 8. E aí eu vou mostrar quem é o doador universal, quem é o receptor universal, ok? Vou colocar aqui. Gente, só aqui reforçando a questão da doação de sangue e o que eu comentei anteriormente com vocês. Então, aqui são as hemácias, né? Na superfície da hemácia, né, vão apresentar algumas proteínas. As pessoas do sangue tipo A vão apresentar uma proteína A. As pessoas com sangue tipo B, proteína B. AB apresentam proteína A e B, e as pessoas de sangue tipo O não apresentam nenhuma proteína. Aqui já comentei anteriormente. Uma pessoa tipo A vai achar estranho qualquer hemácia que entre que seja do tipo B. Então, ela vai produzir anticorpos anti-B. Então, sempre vão atacar células B, que tem uma proteína B. Uma pessoa do tipo B vai produzir anticorpos contra o A, porque o A é estranho para ela. Então, vai ter anticorpo tipo A. O AB ele é esperto, né? O AB ele tem das duas. Então, se ele produzir anti-A, ele vai se auto-atacar. Se ele produzir anti-B, ele também vai se atacar. Então, ele não possui nem anticorpo A, nem anticorpo B. E a pessoa que é tipo O, né, que tanto o A quanto o O é estranho para o corpo, então ela vai apresentar os dois tipos, anti-A e anti-B. Então, fenotipicamente, ou seja, fazendo um exame de sangue, você vai identificar esses fenótipos. Pessoal de sangue tipo A, sangue tipo B, AB e O, ou 0. Tá? E aqui, o genótipo que a pessoa pode ter. Uma pessoa do genótipo, do fenótipo A, pode ter o genótipo IA e A, ou IA e B. Do B, pode ter IB e B, ou IB e zinho. AB sempre vai ser IA e B. A pessoa tipo O vai ser sempre Izinho, Izinho. Aqui no lado esquerdo, embaixo, tem um esquema mostrando que o gene IA e o gene IB apresentam codominância. Então, mesmo que os dois estejam presentes, os dois vão se expressar na mesma quantidade, tá? E que o gene IA e o IB, eles apresentam dominância, tá? Dominância sobre o izinho. Então, mesmo que a pessoa tenha um izinho, o fenótipo, né, o que a gente vai observar nas hemácias é a presença da proteína B. Então, se ela vai ter a proteína B, ela também vai produzir um anti-A. Tá? Então, são genes que dominam o outro. E o izinho é sempre o recessivo. Tá? Então, ele só vai mostrar aquela hemácia sem essas proteínas quando tiver esse par de izinho. E aí, o que Isabel comentou, quando a gente faz um exame de sangue, a gente não recebe só O, A, B ou AB. A gente também recebe uma denominação de fator RH. O fator RH é um gene, tá, que ele também expressa uma proteína na superfície da membrana, da hemácia. Tá? Então, algumas pessoas apresentam essa proteína e algumas pessoas não. As pessoas que apresentam essa proteína, elas são chamadas de fator RH positivo. Isso,
fenotipicamente. O genótipo dessa pessoa pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Ou seja, para determinar essa proteína, é necessário pelo menos um gene dominante, tá? Que expresse esse fator RH. E as pessoas que são do tipo sanguíneo, do fator RH negativo, são sempre Rzinho, Rzinho, são sempre recessivas. Então, nós utilizamos as informações do sistema ABO com as informações do fator RH, né, para realizar todo aquele esquema de para quem pode doar, para quem não pode doar. Então, lembrem da lógica anterior. Se eu sou uma pessoa que eu tenho fator RH positivo, então eu posso receber sangue da pessoa que tem o negativo, né, porque não vai ter aquela proteína. Então, tendo ou não tendo, meu corpo produz, então meu corpo não identifica como estranho, tá? Então, uma pessoa com fator RH positivo, ela pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Mas, uma pessoa com fator RH negativo, isso quer dizer que se entrar alguma hemácia com fator RH positivo ali, ou seja, com uma proteína que meu corpo não produz, eu vou identificar como estranho. Então, uma pessoa com fator RH negativo não pode receber do positivo, mas o positivo pode receber do negativo, tá? Então, quantos tipos sanguíneos existem? Se você utilizar só a combinação dos fatores do sistema ABO, então existem 4. A, B, AB e O. Mas a gente utiliza o fator RH e o sistema BO, né, mais comumente. Então, você pode ter AB positivo e negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo, O negativo. E aqui vocês vão observando a identificação. Não é, gente, que a superfície da hemácia vai ter essas setinhas assim, não, tá? Aqui é só didático, para mostrar que as pessoas com esse tipo sanguíneo, nas suas hemácias, vão ter a presença de uma proteína. As pessoas do tipo B vão ter uma proteína B. O mais vai querer dizer que o fator RH, ou seja, uma proteína identificada como RH, ela também está presente. Então, existem ao todo 8 tipos sanguíneos, utilizando esses 2 sistemas. Então, quer dizer que o A, ele pode doar para uma pessoa também que é tipo A positivo, e uma pessoa que é tipo AB positivo. Não pode doar para B, porque o B tem anti-A, que é estranho para o B. Não pode doar para o AB negativo, porque não pode doar, na verdade, para nenhum negativo, porque esse fator positivo, do fator RH positivo, vai desenvolver uma reação no corpo, que é estranho. E também não pode doar para O, tá? Então, Isabel perguntou sobre os doadores universais e os receptores universais. O O negativo, ele é um doador universal. Por quê? Você observa a superfície da hemácia de um doador tipo O negativo, não apresenta proteínas, nem A, nem B, nem AB, nem fator RH na sua superfície. Então, se entrar na corrente sanguínea de qualquer outro indivíduo, não vão ter respostas, porque as outras pessoas podem ser até AB. Mas não tem proteína A, não tem proteína B, não tem proteína do fator RH. Então, o corpo não vai, né, reagir. Por isso que o O negativo é o doador universal. Ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. Já o tipo AB, gente, ele tem proteína do tipo A, ele tem proteína do tipo B, o positivo também possui a proteína do fator RH. Então, se ele tiver um anticorpo de cada uma dessas, ele vai se auto-atacar. Então, uma pessoa do tipo AB não possui anticorpos contra A,
não possui anticorpos contra B e não possui anticorpos contra o fator RH. Então, por não apresentar esses anticorpos, né, essas partículas que vão reagir a um sangue diferente, ele é considerado um receptor universal. AB positivo pode receber de todos os tipos de sangue. E o O negativo, ele pode doar para todos os tipos de sangue. É vantajoso, né? Você é tipo O e pode doar para qualquer tipo de sanguíneo. Mas o tipo O negativo só pode receber sangue dele mesmo. Tá? Então, por isso que existe uma carência, né? Principalmente dos sangues tipo O. Que eles podem doar, né, para todos, né? Principalmente o O negativo. O O positivo pode doar para todos, desde que sejam positivos, né? Porque se ele é O positivo e entrar na corrente sanguínea de qualquer um que seja negativo, esse fator RH vai ser identificado pelo indivíduo. E aí, né, desenvolver uma resposta imune. Tá? Então, por isso que é importante a doação de sangue, principalmente das pessoas que... Todo tipo de sangue, na verdade, é importante que seja doado para salvar vidas. Tá? Uma só doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, se você tem mais de 16 anos, tá? Mais de 16, menos de 69, que eu acho que todo mundo aqui tem menos de 69, acima de 50 quilos, tá? Então, existem algumas outras inscrições, então, se puderem, doem sangue, tá? Então, a gente encerra a aula de tipos sanguíneos agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se não, atividade, questões 7 e 8. Eu mando lá no grupo. Tá? Gente? Acho que a turma vai fechar. Professor, Oi. o AB positivo, ele pode receber de O também? O AB positivo pode receber. Ele pode receber de todo mundo. Ele pode receber de todos os tipos. Mas ele só pode doar para ele mesmo.